Seja muito bem-vindo a mais uma Pílulas Prospera. E hoje eu quero refletir com você sobre um aprendizado que eu tive ao estudar cada vez mais o meu papel como empresária, como fundadora, CEO, COO, CFO da Joana Co, do Prospera, na empresa que nós estamos desenvolvendo, na qual nós temos grandes sonhos. Então, hoje eu faço parte da Impush. Logo quando eu entrei nessa jornada do empreendedorismo, eu busquei uma mentoria na qual pudesse me ajudar aqui a justamente trilhar um caminho mais eficiente. Assim como eu sou o guia para todos os meus clientes, eles buscam justamente para a gente evitar perder tempo, para a gente ter realmente uma pessoa na qual já trilhou o caminho e vai nos ajudar a chegar lá com mais rapidez, não com menos sofrimento, porque eu entendo que a montanha, né, subir a montanha, ela existe para todo mundo. Esse processo ele é necessário para você crescer. Porém, quando nós estamos com pessoas que já passaram por esse processo, a jornada ela fica mais leve, ela fica mais pacífica, ela fica mais segura. É como se você estivesse subindo a montanha com os equipamentos corretos e você com um mapa na mão, entende? Então eu busquei uma mentoria e eu encontrei a Impush. Minha história com a Fabiana Carneiro, ela é uma história que Deus nos uniu aí juntas. Eu já estive no podcast Café com Joia, compartilhando sobre isso. Todo mundo sabe que eu sou Team Impush, assim, com unhas e dentes. Eu defendo muito eles, eu gosto muito deles, eu realmente sou muito grata a eles. É uma parceria aí muito, muito próspera. E eu estava lendo aqui um livro que a Fabi desenvolveu. Eu acabei perdendo o último encontro da Impush presencial, porque eu estava em Nova York com a minha irmã, eu fiquei um mês lá. Isso é uma das coisas que eu até posso trazer aqui num episódio sobre liberdade geográfica. Eu sempre sonhei com isso e hoje, com a graça de Deus, eu conquistei, né? E sigo lutando todos os dias para me manter nesse nível, né? Com a liberdade geográfica. Então eu estava lendo aqui, estudando sobre o livro que ela fez, se chama Meta Impush, muito legal, fala sobre mente, estratégia, técnica e ação. E essa vida do empreender, ela não é um jogo, ela é um jogo pra gente grande, tá? Empreender, a reserva financeira, por isso que eu falo que a reserva financeira, ela é essencial, porque ela nos dá uma base segura justamente para você alçar voos maiores. E é muito necessário você, de fato, aprender, estar sempre se lapidando. O meu negócio há um ano atrás era um negócio, hoje ele é outro negócio completamente. E eu posso cada vez mais compartilhar sobre essa minha jornada empreendedora. Eu estou necessitando, e assim, eu estudo muito sobre isso, eu invisto em mentorias e eu sou uma das pessoas que fica no pé lá, na portinha lá da Impush, sempre batendo, tirando dúvida, porque é muito necessário eu estar cada vez mais me lapidando se eu quero crescer com a empresa cada vez mais rápido. Mas o ponto desse desse vídeo que eu quero trazer hoje para você, é porque a Fabi aqui fez perguntas para mim, na qual eu estava respondendo, pensando no meu papel como empreendedora. Ela justamente nesse primeiro capítulo, ela traz aqui como se fosse um estudo da nossa identidade, né? Quem é você hoje, essa autoobservação que a gente precisa fazer. E eu achei muito legal esse exercício e eu falei, vou compartilhar aqui com vocês, porque eu faço justamente esse exercício também, olha como as coisas caminham junto, né? Assim que os meus clientes iniciam o programa Prospera, que é como se fosse uma autoobservação. Eles recebem uma pesquisa de abertura na qual eles precisam preencher e as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? Obviamente depois eu explico, mas é justamente para a gente parar, pensar e entender onde eu estou, por que eu estou, tipo, qual é o meu problema, qual é o meu desejo para daqui 90 dias, esse tipo de coisa, né? E a Fabi, ela fez aqui algo muito parecido, que ela chama de carta de intenção.
eu estava respondendo para o meu negócio, mas eu gostaria de fazer um paralelo aqui e perguntar para você pensando nas suas finanças, que é tão importante quanto. Então, anotei aqui algumas perguntinhas que eu gostaria de trazer, né? Então, assim como nós definimos a nossa missão, os valores, o propósito, ou seja, qual é a minha missão hoje? Qual é o meu propósito hoje? E, gente, isso é tão importante, por quê? Porque se você não tem isso muito claro, o seu propósito, a sua missão, por que você acorda todos os dias, por que você fala os nãos necessários na sua jornada financeira, que são tão importantes, você não vai conseguir se manter nessa frequência, né? Você precisa entrar numa frequência o segredo é se manter nessa frequência. Então, eu entrei numa frequência de vou poupar, vou investir, vou gastar menos, estou determinada, estou focada, estou falando os nãos da minha vida. E, assim, fazer desafios de 15 dias, 30 dias é fácil. Se manter nessa frequência, nessa constância todos os dias, é aí que está o segredo, é aí que vai te dar o sucesso. Como que você se mantém nessa frequência e que não seja uma frequência, uma vida pesada, uma vida, nossa, tô cansada, nossa, não tô conseguindo, sofrida, entende? Através de reflexões com perguntas chaves. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer com você é: o seu dinheiro hoje? Nossa, desculpa, eu achei... pausa. Stop, porque eu achei que o microfone não estava gravando, mas está gravando. Vamos lá. A primeira pergunta é: o seu dinheiro hoje existe para quê? Para que existe o seu dinheiro hoje? Ou eu trabalho para... Por que você... O para, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava fazendo essa pergunta para o meu negócio. O meu negócio existe hoje para quê? Para transformar a vida financeira das pessoas. Eu quero que todo mundo tenha o mesmo sentimento, as mesmas oportunidades que eu tive, essa sensação de, cara, eu tenho liberdade, cara, eu tô conseguindo conquistar aquilo que eu sonhei tanto. Não é de uma hora para outra, mas eu quero trazer essa perspectiva. Então hoje, por exemplo, você trabalha para quê? Para que você levanta todos os dias? Tipo, abre mão de tempo com seu filho, com seu marido, com seus pais. Abre mão de tempo de qualidade às vezes, porque você tá lá estudando, você tá lá trabalhando. A gente sabe o quão louco é, principalmente no Brasil, essa rotina de trabalho, é 24/7, literalmente. Então, assim, hoje, por que você faz o que você faz? Certo? Por que o dinheiro que você ganha no final do dia, para quê? Tá? A segunda pergunta é: o impacto que você quer causar é... Qual impacto você quer causar? Então, por exemplo, aqui no meu negócio, eu vou falar sempre com a visão de empresária, para você já ir pegando um pouco a minha visão, assim como a minha visão Joana, pessoa física, tá? Mas o impacto que eu quero causar hoje na sociedade é gigantesco. É gigantesco. Tipo, eu quero causar um impacto no qual a pessoa resolva todas as suas crenças limitantes. Que as pessoas parem de viver em ciclos. E isso é transformador. Isso é poderoso, de fato. Hoje eu tenho visão disso. Se as pessoas entenderem o meu método, a forma que eu penso... Porque eu não quero que vocês façam igual a mim. Eu quero que vocês entendem como eu penso e se adaptem. Faz sentido? O impacto que eu quero hoje, que as minhas causar na minha família eu quero viver experiências com o meu esposo, que a gente se realize. Nós queremos ajudar pessoas que a gente nem conhece. Nós queremos, obviamente, ajudar a família. Então, assim, qual é o impacto que você quer causar? Você quer ser conhecida para quê? Porque
o dinheiro, ele não é o fim final, né? Não é o final, ele é o que vai te ajudar a chegar lá. Mas a realização, ela é outra coisa. Então, o impacto que eu quero causar com o Prosperia, ele vai além de números. Hoje, o meu foco hoje, ele não é tanto em números mais, ele é no impacto que eu quero causar e no quanto que eu quero alcançar. Por exemplo, ó, eu pensei em alguns exemplos para justamente ir te ajudando nessas perguntas, né? Então o meu dinheiro existe para sustentar a segurança da minha família, me dar liberdade de escolhas, viver experiências que vão virar memórias inesquecíveis, certo? Ou apoiar o que eu acredito, né? O impacto que eu quero causar nesse caso vai ser, eu quero deixar um legado para os meus filhos, para minha família. Eu quero mostrar que é possível prosperar sem viver endividado, tá? Eu quero transformar a vida das pessoas ao meu redor com oportunidades. Quero proporcionar uma vida mais tranquila para os meus pais. Eu quero que meus pais não se preocupem. Então, o impacto que você gera, ele vai além de você. Tipo, é isso, é além. Você tem que ver que as suas finanças saudáveis, você tem noção que alguém da sua família um dia pode passar uma dificuldade e você, com as decisões que você tomou hoje de guardar dinheiro, de poupar, de pensar no seu futuro, é você que vai ajudar? Você tem noção que às vezes Deus confia dinheiro em você? Não é porque é para você pegar e viajar bonitinho de executiva. Também é. Deus também vai te dar isso, vai te acrescentar isso. Mas muitas vezes é porque Ele quer que você, Ele está te abençoando. Porque Ele espera que você divida, compartilhe isso. Seja a âncora no sentido não pesada, né? Mas seja a ajuda que alguém vai precisar num futuro. Então, o impacto que você pode causar, uma vez que você organiza suas finanças, é gigantesco, certo? A terceira pergunta é, o que sustenta tudo isso? Então, por exemplo, o que sustenta tudo isso que eu quero causar? Pensa, o que você precisa sustentar? Você precisa sustentar uma constância. Você precisa sustentar uma disciplina financeira, dependendo do impacto que você quer causar. Então, hoje, por exemplo, para a Joana Co, pensando em mim como empresária, eu quero então alcançar pessoas, eu quero quebrar crenças, eu quero chegar a várias famílias, várias mulheres, eu quero mostrar para elas que é possível a gente se organizar sem culpa, a gente viver sem culpa. Certo? Estou aprendendo aqui, estou abrindo aqui de novo a página. O que eu escrevi mesmo? O que sustenta tudo isso? Organização financeira. Eu quero mostrar para as pessoas que o que sustenta tudo isso é a organização financeira, tá? Então, você tem que pensar, hoje, para você chegar nesse impacto... outra coisa também, pequenos hábitos diários que parecem simples, mas fazem a diferença. Porque aí você entende. A quarta pergunta, o que você não abre mão? Porque é importante a gente entender. O que eu não abro mão? Hoje eu trabalho para tal coisa, o impacto que eu quero causar é X, que aí você vai ter uma ideia. Se é gigantesco, se é regional, se é familiar, que impacto que é. O que sustenta, o que vai ter que sustentar tudo isso? O que você não abre mão? Eu não abro mão mais da minha liberdade geográfica. Eu não abro mão mais da minha liberdade de tempo. Então, eu já fui uma pessoa que era CLT, eu tinha que seguir uma regra. Hoje é terça-feira, são 9h23, eu estou aqui sentada, gravando para vocês. Depois daqui... eu vou fazer uma massagem de 15 minutos lá embaixo, aí eu volto, eu trabalho. Mas, que vida fácil. Ontem eu fui dormir 10 horas da noite, porque eu fiquei atendendo até as 9h30. No mercado financeiro eu não ficaria até as 9h30, eu já estaria em casa, provavelmente, porque eu tinha um horário de trabalho mais das 8 às 5, né? Ontem não. Ontem, porém, à tarde, era da 1 às 2, eu fiquei tomando sol. Aí eu fui dormir às 10 ontem, aí eu acordei hoje 3h15, porque eu escolho viver os momentos de madrugada com o meu esposo tinha que acordar cedo, nós somos muito parceiros.
Aí eu fiquei trabalhando, eu estudei o livro, aí eu criei 14 conteúdos, no qual um deles eu tô aqui falando pra você, falei, vou compartilhar essa carta de intenção. Eu fui treinar às 6h30, voltei, tá? Então assim, trabalhei das 4 às 5h30, né? Antes, pensando em criação de conteúdo, né? Editei Reels enquanto eu fazia escada. Enfim, essa é a vida do empreendedor, mas eu hoje gosto dessa liberdade de tempo. Hoje eu gosto da liberdade geográfica, como eu disse para vocês no começo do vídeo. Eu estava há 3 meses atrás em Nova York, eu fiquei 30 dias lá com a minha irmã trabalhando. Quem é meu cliente sabe, eu atendi a galera de Nova York, olha que chique. Então assim, hoje o que eu não abro mão é isso. Por exemplo, o que as pessoas às vezes podem não abrir mão? Viajar uma vez por ano. Eu não vou abrir mão de pequenos luxos, como um bom café, um jantar com o meu marido, uma vez por semana. Então você vai entender o que você não abre mão. Eu hoje não abro mais mão de segurança financeira, né? Eu gosto de olhar lá para o meu banco e saber que eu tenho uns 12 meses de reserva guardadinho. Entendeu? Então você vai me dizer o que você não abre mão. Pode ser diferente de mim. Tem muitas pessoas que não ligam tanto, não precisam ter tanto isso de segurança e tal, entendeu? E outra coisa, eu não aceito mais. O que você não aceita mais? E essa pergunta, para mim, foi uma das mais difíceis, para mim, desafiadoras para mim responder aqui, pensando na Joana Co, na empresa, porque eu falei, cara, o que nós, como empresa, não aceitamos mais? É difícil essa pergunta. E eu falei, eu não aceito mais desculpas, porque uma das coisas que eu mais, não me incomodo, mas eu mais tenho empatia hoje é quando eu falo com uma mulher ou com um homem, com alguém, com um ser humano, né, que tem uma culpa. E é engraçado porque ontem foi segunda e várias pessoas me procuraram no Instagram, no meu celular, ou nas reuniões, né, eu conheci ontem a Mari, uma cliente que começou o programa Prospéria, e ela sentia culpa dentro dela. Aí eu falei com uma outra pessoa que me mandou um textão assim, e eu via culpa dentro na fala, né? Culpa disso, culpa de não ter guardado, culpa de não ter olhado, culpa de estar vivendo num ciclo, culpa de nunca ter mudado. Então, uma das coisas que nós não aceitamos como empresa é que as pessoas se sintam culpadas. Falei para Mari, tira toda a sua culpa, vai dormir em paz. Agora você está começando uma nova jornada. E aí a culpa e desculpa eu também não aceito. A desculpa de uma pessoa que às vezes me procura e dá desculpa que não vai entrar. Tipo, não crie desculpas para você. Isso é uma das coisas que eu abomino, desculpa. Ai, e para tudo na vida, realmente, acho que desculpa. E aí eu olhei, eu escrevi desculpa, né, em caps lock, assim. E aí eu falei, cara, desculpa, culpa e né? Então, eu não olhei, né, a terminologia da palavra, mas com certeza existe uma ligação. Então eu pergunto para você, eu questiono, o que você não aceita mais? Não, eu não aceito mais viver em ciclo, eu não aceito mais passar por essa situação, eu não aceito mais de novo, ter passado meu cartão de crédito. Então, gastar por impulso, me arrepender depois, viver no automático só pagando as contas, trabalhar sem saber para onde vai o meu dinheiro, meu esforço. Então, o que eu quero realmente hoje, uma vez que você... agora a gente não vai perguntar mais o que eu posso fazer, né? O que você precisa fazer. Mas sim, o que realmente vale a pena construir com tudo que eu sou. A galera da Inpush foi maravilhosa fazendo esse livro aqui. Tem tantos ensinamentos que eu faço questão, assim, de compartilhar com vocês, porque 5 perguntas tão simples, né? Então, relembrando, hoje, o meu dinheiro existe para... Aqui você pode falar o meu dinheiro ou o meu trabalho, porque eu acho que é importante às vezes a gente refletir. Às vezes a gente ai, nossa, eu trabalho muito, nossa, eu tô trabalhando muito. Tá bom, tá trabalhando muito mesmo, eu sei. Mas por que você tá trabalhando? Lembra do impacto que você quer causar, que é a pergunta 2? Porque vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. Lembra do que você não aceita mais? Então, Joana, na hora que você for reclamar que você está trabalhando 24 horas, lembra daquele tempo lá, que é maravilhoso, tá? Eu não julgo ninguém, não. Eu tinha uma vida maravilhosa, eu tinha um emprego maravilhoso. Mas hoje eu sou mais feliz. Hoje eu me realizo mais.
o que você não abre mão e o que sustenta tudo isso. Então faça essas 3 perguntas, eu te convido a refletir, entre comigo nessa jornada, vamos pensar, vamos ser diferentes. Eu tenho certeza que respondendo essas 5 perguntinhas vai ficar cada vez mais fácil de fazer o sacrifício que você faz todo dia, que é abrir mão às vezes de tempo de qualidade, de tempo com a sua família, para justamente eu sei o quanto que você se esforça a produzir, a trazer dinheiro para casa. Mas pensa que os seus princípios, esse propósito, essa missão, ela precisa estar clara para você. Eu te convido a fazer esse exercício e eu tenho certeza que você vai ficar cada vez mais em paz, sabendo do seu propósito. E, obviamente, se você às vezes não está muito satisfeita, se você está numa zona às vezes de transição, uma zona às vezes de insatisfação, faz parte também. Mas mapeie, entenda a sua jornada, entenda que tudo tem um tempo e você vai chegar lá, você pode chegar lá. Então, se você hoje pensa em fazer uma transição, se você hoje, por exemplo, está insatisfeito, passa, amor, que eu vou demorar. Se você hoje, por exemplo, pensa em fazer uma transição, se você hoje, por exemplo, está insatisfeito, mapeie tudo muito bem, o que você quer. Qual o impacto você quer gerar? E aí vai ficar mais fácil cada vez mais fazer sacrifício. Combinado? Eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha esse vídeo e eu te espero no nosso próximo Pílulas Prospera.